Uma boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro, e a gente vai aí para a última rodada das oitavas de finais da nossa Copa de Fundos Imobiliários, como prometido. A gente já teve o primeiro jogo na terça-feira. Caso tenha interesse em ver como é que foram as eliminatórias anteriores, dê uma olhada aí no nosso vídeo. Ele é o penúltimo vídeo do nosso canal. Ontem, aliás, tivemos um vídeo sobre MCCI 11 também, caso tenha interesse em uma análise mais detalhada do fundo, foi publicado no canal. E hoje vamos dar sequência e conhecer aí a chave final das quartas de finais da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Antes de tudo, vamos dar uma olhada de como estão as oitavas de final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Terça-feira tivemos a partida do RS e o resultado, né? O RSR 11 Tigaro 11 formando o primeiro jogo das quartas de final e o CPTS 11 enfrentando o VRTA 11, formando a segunda partida da nossa quarta de final. Hoje teremos o RBRP 11 contra o HSML 11, o VGHF 11 contra o DEVA 11, o HCTR 11 contra o RBRR 11 e o KNCR 11 contra o MCCI 11. Esses serão os 4 jogos de hoje à noite que vão definir aí a outra chave das quartas de final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Trazendo um pouco do nosso regulamento para as partidas, temos 3 itens que são, uma vez que o fundo cumpre o item, ele recebe um gol, independente da comparação com o adversário, e temos 3 itens que, quando o fundo tem um melhor indicador do que o outro, ele ganha o gol. E caso tenha pênalti, a gente tem aí uma comparação direta entre 5 características do fundo, e aí quem fizer mais gol leva e passa na próxima fase. E vamos então para a primeira partida, RPRP 11 contra HSML 11, que vai enfrentar o VGHF 11 ou DEVA 11, a depender do segundo jogo da nossa oitava de final. E vamos começar trazendo o que os dois fundos têm a campo. O RBRP11 é um fundo de lajes corporativas, sua maior participação é no edifício River One, é a principal participação do fundo. A 93% vem da receita de escritórios e a maior parte está indexada ao IPCA e a outra parte ao IGPM, como podemos ver aí nesse segundo gráfico. O HSML 11 é o fundo de shoppings. O Pátio Maceió é o shopping que tem maior participação do fundo, maior área do fundo, seguido por outros fundos aí, começar pelo Granja Viana em São Paulo. Então temos a lista aqui do portfólio do HSML, teremos o duelo aí entre 2 fundos de tijolos nas oitavas de final da nossa Copa. E vamos começar o primeiro tempo da partida. Vamos avaliar a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas, 19,7% para RBRP e 83% para HSML11. Portanto, 1-0 para RBRP, ele sai na frente nesse primeiro tempo. Agora vamos ver a liquidez média diária do fundo RBRP. 1,4 milhões, HSML 2,6. E os dois passam e conseguem fazer o seu gol 2-1 até o momento. Vamos ver o patrimônio líquido. 1 milhão cravado no RBRP e 1,5 no HSML 11, portanto os dois conseguem e temos 3-2.
Primeiro tempo, então, fechou em 3-2. A gente tem o RBRP ligeiramente à frente do HSML. Vamos olhar o dividend yield dos dois fundos. 9,8 do RBRP, um bom dividend yield, e 7,9 do HSML. Portanto, 4-2 para o RBRP11. A relação preço por valor patrimonial 0,67 para o RBRP, 0,93 para o HSML, 5-2 para o RBRP. E o crescimento do dividend yield 2,1 no RBRP e 14,8 no HSML. 5-3 fecha o placar no segundo tempo e a gente tem uma vitória aí do RBRP11 que vai para a próxima fase, aí nas quartas de final. Foi uma vitória até tranquila do RBRP11, já desde o início saindo na frente e não passando nenhum sufoco. E ele vai enfrentar aí o vencedor da próxima partida. Próxima partida essa, que é entre o VGHF11 e o DEVA11. Portanto, o vencedor dessa partida irá enfrentar o RBRP11. Vamos ver então o que cada um dos dois fundos traz a campo. O VGHF é um fundo misto, com uma participação um pouco maior que a metade em CRIs e uma grande participação em outros fundos de investimentos, fundos imobiliários. O IPCA é o principal indexador do VGHF, atende a grande maioria dos seus instrumentos. Já o DEVA, ele é um fundo de papel, então tem uma enorme participação em CRI, e por outro lado o IGPM é o principal indexador, portanto teremos um fundo com indexação pelo IPCA contra um fundo com indexação pelo IGPM. Vamos ver como é que os dois irão se comportar aí nessa partida. Vamos começar o primeiro tempo, então, analisando a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. 21,9 para o VGHF, 2,5 para o DEVA, 1-1, começa empatado o jogo. Vamos agora olhar a liquidez média diária. A gente tem 3 para o VGHF e 3,4 para o DEVA, os dois bons resultados, e 2-2 até o momento. Vamos avaliar o patrimônio líquido dos dois fundos. Temos o VGHF com 0,7 e o DEVA 1,4. O DEVA 11 consegue fechar o primeiro tempo à frente, fazendo 3-2 em cima do VGHF. Vamos agora comparar uma comparação direta entre os dois fundos, o dividend yield de 15,9 no VGHF e 16,7 no DEVA, portanto, 4-2 para o DEVA 11. A relação preço-valor patrimonial, 1,02 para o VGHF, 0,90 para o DEVA, 5-2. E agora a última característica, 0 para o VGHF, 0 para o DEVA, nenhum dos dois consegue marcar um gol, mas ainda assim o DEVA 11 consegue fechar fazendo 5-2 em cima do VGHF. E com esse resultado, a gente tem o DEVA 11 enfrentando o RBRP 11 na primeira definição de partida dessa noite para as quartas de final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Vamos para a terceira partida da noite, o HCTR11 contra o RBRR11. E o vencedor dessa partida vai enfrentar o vencedor de KNCR11 e o MCCI11. Vamos ver o que os dois times trazem a campo. Temos o HCTR11, um fundo de papel, principalmente indexado aí ao IPCA. E também as duas principais categorias são lajes corporativas e multipropriedades. No RBRR11 também temos a indexação majoritária no IPCA, mas bem melhor dividido aí com lajes corporativas e galpões logísticos. Vamos ver como é que os dois fundos de papel se comparam aí nessa nossa partida.
E vamos lá para essa partida, primeiro tempo, começando a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. O HCTR tem 16.9, o RBRR 3.3, quase na mínima, e os dois conseguem marcar 1 a 1 até o momento. A liquidez média diária 7.3 no HCTR, 4.3 no RBRR, os dois marcam 2 a 2 até o momento. O patrimônio líquido de 2.7 e 1.3. Portanto, os dois marcam e terminamos aí em 3 a 3 no primeiro tempo. Temos até agora uma partida bastante equilibrada, 3 a 3, resultado do primeiro tempo. O dividend yield 17.2 do HCTR, 13.9 no RBRR. O HCTR 11 consegue sair na frente, 4 a 3. Relação preço-valor patrimonial 0,84 no HCTR, 0,96 no RBRR, 5 a 3 para o HCTR 11. E o crescimento do dividend yield 1,3 no HCTR, 24,5 no RBRR 11. Partida bem disputada, termina 5 a 4, mas mesmo assim o HCTR consegue a vitória. E com esse resultado, o HCTR passa para as quartas de final dessa partida, que foi a mais equilibrada até o momento aí do nossa Copa de Fundos Imobiliários, 5 a 4. E vamos então para a última partida da noite. A gente tem o KNCR 11 e o MCCI 11 se enfrentando. O vencedor irá enfrentar o HCTR pelas oitavas de final. E vamos ver então os que os dois fundos trazem a campo. O KNCR 11 é um fundo de papel, principalmente aí em escritórios e shoppings, indexado pelo CDI. Já o MCCI 11 ele é um fundo de papel também. Ele está principalmente indexado ao IPCA e tem a maior participação na área de comercial e logística. Inclusive, é válido, né, quem tem interesse um pouco melhor aí nesse fundo, foi feita uma análise ontem em nosso canal. Confira lá o vídeo, tem bem mais informações do que nessa disputa da Copa de Fundos, ok? E vamos começar a partida entre o KNCR 11 e o MCCI 11. Analisando a posição entre a máxima e a mínima, 75.8 para o KNCR 11, 6.9 para o MCCI. MCCI faz 1 a 0 nesse primeiro tempo. Analisando a liquidez, mais de 10 milhões para o KNCR 11, 3.1 para o MCCI, os dois conseguem marcar 2 a 1. Patrimônio líquido 5,2 bi para o KNCR, 1,3 para o MCCI. Os dois marcam porque os dois têm patrimônio maior do que R$1 bilhão. E fechamos o primeiro tempo 3 a 2 para o MCCI 11. Vamos agora no segundo tempo analisar o dividend yield 10,7 para o KNCR, 13 para o MCCI, 4 a 2 para o MCCI 11. Analisando agora a relação preço-valor patrimonial, 1,01 para o KNCR, 1,03 para o MCCI. KNCR 11 consegue tirar a diferença. E vamos ver o crescimento do dividend yield, 35,4 para o KNCR, 25,6 para o MCCI, 4 a 4. E com isso a gente fecha o segundo tempo de maneira bastante equilibrada, 4 a 4, um empate, e vamos ter aí a decisão por pênaltis nessa partida. Então vamos lá, são comparações diretas entre 5 características do fundo imobiliário. A primeira dela vai ser a máxima e a mínima de 52 semanas, dessa vez quem tiver a menor ganha. KNCR 75,8, 6,9 para o MCCI 11, 1 a 0 sai na frente o MCCI 11. Olhando a liquidez diária, 10,8 para o KNCR, 3,1 para o MCCI, o KNCR empata a partida. Patrimônio líquido 5,2 contra 1,3. O KNCR passa à frente, 2 a 1. E agora o percentual em caixa. Temos 9% para o KNCR, 3,4% para o MCCI. O maior percentual leva
Entendimento que maior percentual permite ao fundo assim, investir, né, em oportunidades que apareçam, portanto 3-1. E o crescimento do valor em 3 anos foi menos 0,6 para o KNCR e foi 0 para o MCCI. O MCCI faz o mesmo gol, mas termina 3-2 e o KNCR consegue a vaga. Portanto, tivemos aí mais uma partida equilibrada na nossa Copa de Fundos, mas o KNCR11 conseguiu se dar melhor e passar para a próxima fase. E vamos ver como é que ficou a classificação depois desses jogos. A gente já tinha definição de terça-feira do RSR11 e Ticar 11 e o SCPTS 11 contra a BRTA 11. Hoje tivemos 4 jogos, 5-3 para o RBRP, 5-2 para o DEVA 11, 5-4 para o HCTR 11 e 3-2 para o KNCR 11 nos pênaltis. E com isso teremos RBRP 11 contra a DEVA 11 e o HCTR 11 com o KNCR 11. É o outro jogo das quartas de final na próxima semana em nosso canal. Confira. E antes de terminar, vamos só ver a classificação do melhor ataque, melhor defesa e melhor saldo dos fundos imobiliários. No melhor ataque a gente tem o RSR 11, o CPTS 11 e o BRTA 11 com 20 gols. Depois um grupo grande com 19 gols, RBRP, HCTR, RBRR e MCCI. Com a melhor defesa, a gente tem o MAL 11, o CPTS, o VILG, o BTLG, HGLG, XPLG, BCFF, com 11 gols, né? Então temos 2 com 10 e um grupo grande com 11 gols. Melhor saldo, no momento, o CPTS, com 10 gols de saldo, seguido pelo RCR e VRTA. O MCCI vem depois, DEVA, e aí RBRP, HCTR e RBRR. Esses são os melhores saldos por enquanto. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.